No final desta aula, deverás ser capaz de localizar a Palestina e a Fenícia, referir o principal contributo da civilização hebraica para o mundo mediterrâneo, referir os principais contributos da civilização fenícia para o mundo mediterrâneo e justificar a invenção da escrita alfabética. Nesta cronologia, podemos observar as datas aproximadas em que se desenvolveram as civilizações de que já falámos e ainda as duas que iremos estudar a seguir. A primeira civilização a desenvolver-se, cerca de 4000 a.C., foi a civilização suméria, na Mesopotâmia, território que se situa no crescente fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Aí surgiu a primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme, gravada em placas de barro. 500 anos mais tarde, cerca de 3500 a.C., nas margens do rio Nilo, desenvolveu-se a civilização egípcia que acabaste de estudar. No continente asiático, nas margens do Indo, entre 3000 a 1500 AC, floresceu a civilização arapiana ou civilização do Vale do Indo. Cerca de 1000 anos mais tarde, em 2000 a.C., ainda no continente asiático, nas margens do Rio Amarelo, na China, desenvolve-se também uma civilização. Simultaneamente, no crescente fértil, cerca de 2000 a.C., nasce a civilização hebraica e 500 anos mais tarde, a civilização fenícia. Destas duas últimas civilizações, surgidas nas margens do Mediterrâneo Oriental, irás estudar os importantes contributos que nos deixaram. Na Ásia, a civilização do Vale do Indo arapiana e a civilização do Rio Amarelo. No crescente fértil, a civilização suméria, egípcia, hebraica e fenícia. No mapa que se segue, encontra-se assinalada a região do crescente fértil. Verifica que entre a Mesopotâmia e o delta do Nilo, nas margens do Mediterrâneo Oriental, se localiza a Palestina e a Fenícia. O território da Palestina, onde se desenvolveu a civilização hebraica, situa-se na costa do Mediterrâneo Oriental, um pouco a norte do delta do Nilo. Os hebreus eram um povo seminómada originário da Mesopotâmia que no segundo milénio a.C. foi conduzido por Abraão e se fixa na Palestina. Aí dedica-se à pastorícia e à agricultura nas margens do Rio Jordão. Mais tarde, devido à seca e à fome no seu território e atraídos pelas riquezas do Egito, pedem autorização ao faraó e aí se instalam. Com o passar dos anos, no Egito, os hebreus acabam por se tornar escravos. No século III a.C., os hebreus, guiados por Moisés, fogem do Egito com o objetivo de regressar à Palestina, a que os hebreus chamavam a Terra Prometida. Aí irão fundar o Reino de Israel com capital em Jerusalém. Esta fuga é conhecida como o Êxodo. Segundo a tradição, durante o Êxodo, Deus, Javé, aparece a Moisés no Monte Sinai para lhe revelar as tábuas da lei ou os 10 mandamentos. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Fui eu, Jeová, teu Deus, quem te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses, mas só eu. Não farás imagens e não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Não evocarás o nome de Deus em vão. Lembra o dia do Shabat para o santificares. Durante 6 dias trabalharás, mas no 7º dia não farás nenhum trabalho. Pois em 6 dias Jeová fez o céu, a terra, o mar e tudo o que ele contém, mas ele descansou ao 7º dia. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho contra o próximo. Com a leitura do texto, poderás verificar que Deus, Jeová ou Javé, se afirma como o único Deus, Criador de todo o universo, ao mesmo tempo que impõe regras morais de conduta. O monoteísmo e os 10 mandamentos constituem assim os princípios da religião hebraica ou judaísmo.
A história dos hebreus encontra-se escrita no seu livro sagrado, a Bíblia. O monoteísmo e os princípios morais de conduta constituem a principal originalidade da religião hebraica e o seu contributo para a civilização atual. Nas margens do Mediterrâneo Oriental, a norte da Palestina, situa-se a Fenícia. O seu território estende-se entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Ao contrário do Egito, a Fenícia não tinha um governo centralizado. Cada uma das suas cidades constituía uma cidade-estado. Quanto às atividades económicas, o solo montanhoso era pouco propício para a agricultura. Os fenícios dedicavam-se assim à pesca, à apanha de moluscos e à criação de gado. Os fenícios eram também hábeis artesãos, sendo famosos entre os povos do Mediterrâneo os seus objetos de ferro e bronze, os vasos de cerâmica e de vidro, as joias e os tecidos tingidos em púrpura com uma tinta obtida a partir do murex ou molusco. Como tinham poucos alimentos e matérias-primas, tinham que comprar a outros povos. Por isso, desenvolveram a construção naval. A principal atividade torna-se então o comércio marítimo. Os fenícios comerciavam com os outros povos joias e perfumes, objetos de ferro e bronze, tecidos de lã tingidos a púrpura, cerâmica e objetos de vidro. Em troca, importavam tudo o resto que precisavam. Da Península Ibérica, importavam cereais, azeite, prata, cobre. Do Mar Negro, trigo, cavalos, ferro e estanho. Faziam também comércio com o norte da África, importando ouro, escravos e marfim, e do Egito o papiro. As rotas comerciais fenícias cruzavam todo o Mediterrâneo. Para além das costas da Ásia Menor, da Grécia, da Itália e do Egito, os fenícios comerciavam com o norte da África, a Península Ibérica e chegaram mesmo à Grã-Bretanha. Em várias destas regiões, os fenícios fundaram feitorias e colónias. A colónia mais importante, fundada pelos fenícios, foi no norte da África, a colónia de Cartago. A intensa atividade comercial dos fenícios exigia uma forma simples de anotação. Os fenícios criaram, assim, uma escrita mais simples do que a escrita egípcia, a escrita alfabética, em que cada símbolo corresponde a um som. Esta escrita, mais fácil e rápida de aprender, acabou por ser adotada por outros povos e constitui o mais importante contributo dos fenícios para a história da humanidade.